Olá, estamos começando mais um vídeo aqui no canal da Bi e hoje vamos falar sobre o intercâmbio no Reino Unido. Conversei com a Vivi, da Escola de Inglês EC, que é uma escola super reconhecida, para te contar mais sobre 4 destinos maravilhosos de intercâmbio: Londres, Manchester, Cambridge e Brighton. Vivi, para começar, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre cada uma das cidades que a EC está presente na Inglaterra e qual o perfil do estudante que costuma gostar mais de cada uma dessas cidades. Legal. Bom, hoje a gente tem na EC 4 destinos interessantes da Inglaterra. O primeiro é Londres, que é o mais conhecido e o mais populoso. Depois Manchester, né, que muitos alunos agora descobriram Manchester por ser uma cidade tão cosmopolita quanto Londres, mas tem um ar ainda, né, de uma cidade menor, é menor de fato, né, a gente está falando aí de uma população que não chega aí a 600 mil habitantes, contrário de Londres, que a gente passa aí de 9 milhões de habitantes. Então essas são as principais cidades no quesito número de habitantes, né, um perfil mais cosmopolita, para um estudante, de repente, que mora em São Paulo ou em grandes metrópoles aqui do Brasil e que gosta de ter, né, esse ritmo mais acelerado, a gente tem essas duas cidades que comportam melhor aí o perfil desses estudantes. Fora isso, a gente tem Brighton, que é uma cidade super queridinha, minha pelo menos. É uma cidade praiana, é uma cidade super gostosa, aí a gente não chega aí a 200 mil habitantes. Então é uma cidade que todas elas, né, você tem fácil acesso a trem de Londres para elas, o que facilita muito, né, a vida do aluno para conhecer essas cidades, estando em qualquer cidade. Mas Brighton tem um quê sofisticado, mas também tem um quê um pouco mais easygoing, né? A praia, a nossa praia, como a gente está acostumado, é uma praia de pedra. A nossa localização, depois a gente fala um pouquinho, mas a localização de Brighton é muito privilegiada, fica a 200 metros da praia, do famoso Pier de Brighton. Então, Brighton tem um centrinho muito gostoso, que tem bar, restaurante, umas vielinhas que você vai entrando e se perdendo. Então, assim, Brighton é um perfil para estudante, eu diria mais novo, mas que de repente quer ter um pace durante esse intercâmbio um pouco mais devagar, sabe? Você tem a possibilidade. Obviamente, a cidade já é menor, então você tem a chance de conseguir residências mais perto, host families, né, que são as casas de família que a gente tem em todos os destinos mais perto. Então faz com que seja um intercâmbio aí, de repente, para um perfil de estudante que deseja uma calmaria, né, um pouco mais de calma durante esse processo de intercâmbio. E o último, porém não menos importante, é Cambridge, né, que é uma cidade histórica, até pelas universidades, ou principalmente pelas universidades, é uma cidade belíssima, né, você anda lá, você acha que está, né, no período medieval, né, você vê as universidades, a nossa escola também, ela é muito localizada, aliás, é um grande diferencial da EC, são as localizações de todos os nossos centros, né, então, falando de UK, todas elas são muito bem localizadas, a gente está perto, né, de transporte público para o estudante ter fácil acesso, para ele ter fácil acesso à locomoção para a residência ou para a host family dele, para ele ter fácil acesso a visitar os pontos turísticos. Então, em qualquer destino que o nosso estudante escolha da EC, ele vai estar muito bem posicionado estrategicamente para o dia a dia dele, né? E Cambridge é uma cidade que ela é a menor de todas, né? Dentre essas 4 que a gente tem. E é uma cidade que ela tem, de fato, um perfil mais novo, né? A gente recebe aí, até eu peguei um dado hoje que foi legal, que a média dos nossos estudantes para Cambridge são de 18 a 20 anos. Então, isso reforça o que a gente fala sempre nos nossos treinamentos com as nossas agências, que é um perfil de estudante mais jovem, né? Então, assim, para aqueles estudantes, a idade mínima das nossas escolas são 16 anos, né? Então, se a gente tem um estudante de 16 anos que vai fazer o primeiro intercâmbio, eu acho que Cambridge é a cidade mais interessante no Reino Unido para ele ir. É uma cidade que você se sente acolhido, é uma cidade menor que te abraça, é uma cidade belíssima e é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Todas elas. Mas assim, quando a gente fala de Londres, é uma cidade cosmopolita, claro que é diferente, mas assim, é cosmopolita como Nova York é de uma maneira diferente, né? Não dá aquele boom, né? Quando você olha para Cambridge, você fala, caramba, eu estou numa cidade muito diferente de tudo que eu já vi na vida, né? Quando você olha para Brighton e vê aquele pier, e vê aquela praia, e vê aquelas velas, você fala, caramba, é uma cidade diferente, né?
Então, eu acho que essas duas cidades são mais queridinhas e são menorzinhas de acolhimento. E é claro que isso é tudo muito do perfil do estudante, né? Assim, sempre vai, né? E a Be-Education faz isso muito bem, entender qual é o perfil do estudante. E também tem o preço, né, dessas cidades, né? Então, quando a gente fala de Londres, né, uma cidade cosmopolita, tudo vai ser mais caro. Igual no Brasil, São Paulo é a cidade mais cara que tem, né? Rio de Janeiro, uma das mais caras. Então, assim, os grandes centros são mais caros para alimentação, mas principalmente mais caro para moradia. Né? Moradia é o que acaba pesando, né? E acaba que, por exemplo, Londres, você vai ter muito mais coisa para fazer em termos de museu, de restaurante, a parte cultural em si, né? Quando a gente fala de Manchester, a mesma coisa numa escala um pouco menor. Mas você vai acabar gastando mais dinheiro porque você vai ter mais coisa para fazer. Quando a gente fala de Brighton e fala de Cambridge, é uma cidade que você tem coisa para fazer, mas é um pace menor, você acaba gastando menos dinheiro, você tem um custo de vida ali de acomodação mais em conta. Então, são esses perfis que a gente tem hoje, né, dentro do nosso portfólio de Reino Unido, né, que a gente consegue facilmente atender qualquer perfil de estudante que queira estudar no Reino Unido. Exatamente, isso eu acho muito bacana, porque dependendo, né, do que a pessoa está procurando, você consegue ter ali uma direção bem clara, né? Ah, não, essa pessoa vai gostar mais de uma cidade no litoral, que, né, que, nossa, tem algo melhor do que sair da aula e ir para a praia, que maravilha, né? Eu adoraria. Eu também. A EC, né, super reconhecida internacionalmente, e eu queria que você contasse pra gente quais são os principais diferenciais da EC. A gente nasceu em Malta, né? E a gente já está aí desde 1991 no mercado. Então, são muitos anos de experiência. E é uma rede própria de escola, né? A família Mandion, que é uma família maltesa, ela é dona de todas as ECs, né? O Andrew Mandion é o nosso CEO. Por que eu gosto de mencionar isso? Porque existe uma padronização dentro de todas as nossas escolas. Então, hoje a gente está aqui falando do Reino Unido, mas a gente tem escola nos Estados Unidos, a gente tem escola no Canadá, a gente tem escola na Irlanda, na África do Sul, a gente tem escola no Emirados Árabes e a gente tem escola também no Reino Unido e Malta, que foi onde a gente nasceu. Então, quando eu falo isso, né, um grande diferencial é a minha padronização acadêmica, ela é igual em todas as escolas. Então, isso é muito importante porque se o estudante ele vai estudar comigo em Londres ou em Brighton, ele vai ter o mesmo sistema acadêmico. Se ele vai estudar em Nova York, em Malta, ele vai ter o mesmo sistema acadêmico. Então, assim, essa padronização acadêmica, ela é muito importante. A gente tem um departamento acadêmico que coordena todas essas escolas. E o segundo diferencial é o nosso material didático, né? O nosso material didático é da National Geographic Learning. Então, todo mundo conhece National Geographic, liga ali, vê um monte de imagem bonita e tal. National Geographic é muito maior do que isso. Em 2017, o nosso departamento acadêmico foi convidado pela National Geographic Learning, que é a divisão de ensino da National Geographic, para montar os livros da National Geographic. Basicamente, o que eu estou dizendo? Que no mundo inteiro, quem utiliza o livro da National Geographic Learning é feito pelo meu departamento acadêmico. Se tem peso maior do que isso, eu desconheço. Né? Então, isso só mostra para o meu estudante o valor que eu tenho academicamente. Outro grande diferencial nosso, a gente tem uma plataforma de gerenciamento de aprendizado que é chamada MyEC. Então, hoje a gente lida com, né, hoje o nosso público, 20, 24 anos, é claro que isso vai variar de acordo com a escola, né, o mix de idade. Mas o que a gente quer dizer com isso é que a gente consegue o quê? Entender que hoje eu tenho grupos, né, 30 mais, que são interessados em estudar nas escolas 30 mais. Eu tenho cursos voltados para quem tem 50 anos ou mais. Então, isso vem posicionando a cada vez mais a EC dentro de um perfil mais maduro. Isso quer dizer que a gente não recebe estudante de 16 anos? Não, a gente recebe, mas não é a nossa grande maioria. Tem escola que tem aí um pezinho um pouco maior para estudantes mais novos, né? E é legal o estudante entender o perfil da escola,
Então, quando a gente pega centros 30 mais e no UK a gente vai ter Londres o ano todo, 30 mais, e em Brighton na alta temporada, que vai de junho, julho, agosto, a gente tem esse centro 30 mais também. Então, isso é opcional para o nosso aluno. Então, quando a gente fala do MyC, a gente consegue personalizar o ensino do aluno. Então, personalizar o ensino do aluno, o que é? É eu entender que eu, Viviane, tenho uma dificuldade maior na parte gramatical. Então, eu vou mostrar ali dentro dessa plataforma para o meu professor, para ele me ajudar a indicar exercícios extras a serem corrigidos e serem trabalhados comigo através dessa plataforma. Então, estudantes mais novos utilizam, né, muito mais a parte online do que estudantes mais velhos, né? A gente também estuda isso e entende. Então, se eu tenho estudantes mais novos, né, vindo, eu preciso também adequar o meu ensino. Então, essa plataforma é justamente também para a gente integrar esses alunos. Mas é claro que, independente da idade, todos os alunos são obrigados a trabalhar dentro dessa plataforma, onde a gente consegue personalizar o ensino. Então, quando eu personalizo o ensino, eu vejo que, por exemplo, de repente, a Daisy, ela tem uma dificuldade maior na parte de vocabulário. Então, a gente vai indicar, os professores da escola, exercícios voltados para vocabulário dentro dessa plataforma. Mas as aulas todas, no dia a dia, elas acontecem face-to-face, dentro da escola, com material didático da National Geographic Learning. Quando o estudante ele vai embora para casa, ele tem dever de casa, que pode ser dentro desse material didático ou dentro da plataforma online. Então, só aqui eu já te dei o diferencial do material didático que eu tenho, né, da National Geographic Learning, da nossa plataforma de gerenciamento de aprendizado, que fica disponível 3 meses antes da data de início do curso, até 3 meses após, né, o término do curso do aluno. Um outro diferencial: todos os meus professores têm Celta e Delta como certificação para ensinar a dar aula para os nossos alunos. Então, isso é muito sério, né? Então, isso é muito importante que os estudantes, na hora que eles forem procurar, né, uma escola para estudar, que eles se certifiquem, né, que esse professor, ele estudou, ele está apto e ele tem experiência para isso. Então, todos os nossos, né, professores têm isso. Todas as nossas escolas têm certificação, né? Certificação. Então, o que é certificação? Certificação, basicamente, todas as certificações são acreditações, né? A gente tem todas as acreditações locais e internacionais em todos os nossos centros. Então, o que é isso para o estudante saber? É saber que existe uma fiscalização dentro das nossas escolas por parte do governo para saber que a gente está fazendo tudo corretamente. A gente trabalha sério com a educação. Então, eu quero que o meu estudante vá para a minha escola e que ele tenha um suporte acadêmico, que ele saia de lá com um aprendizado, né, que ele comprou. Outros diferenciais, além da localização que a gente falou um pouquinho antes. Então, a gente vai sempre estar muito bem localizado. Então, em Londres, a gente fica em Shoreditch, que é uma área super trained, sabe, despachada, fácil acesso a metrô, transporte público, né, ao Tube que eles têm. Quando a gente fala de Brighton, a gente fica na Dolphin Street, que é em frente ao pier. Em Manchester, a gente fica no centro da cidade. Em Cambridge, a gente fica no centro histórico, numa ruazinha que nem passa carro, numa escola super petit. Então, a gente tem, tirando Londres, que é uma escola maior um pouquinho, mas todas as nossas escolas do Reino Unido têm uma média de capacidade de 200 alunos, uma média. Uhum. Então, isso mostra que são escolas menorzinhas, né? Então, a gente tem um atendimento mais personalizado ainda, né? Porque nem sempre a gente tem 200 alunos na escola, né? Muitas vezes a gente tem 100, né? Em turnos alternados. Então, isso faz com que a gente consiga ser uma escola acolhedora, né, em todos os destinos. Mas, por exemplo, Malta é a minha maior escola, tem uma capacidade aí para 600 alunos. Então, olha a diferença, 600 alunos numa escola para 200, 150, às vezes 100, né, no UK. Então, o UK, as nossas escolas são escolas que realmente são mais aconchegantes, que abraçam mais os nossos alunos. Não, com certeza. E como costuma ser a rotina desses estudantes nas escolas? Inclusive, a gente pode falar um pouco sobre as atividades sociais, que eu sei, né, que às vezes as pessoas não têm muito essa ideia do quão importante é também participar, né? Sair um pouco ali do ambiente da sala de aula, conhecer pessoas e praticar o seu inglês fora
desse ambiente mais formal, assim, entre aspas, né? Colocar ali a prova com pessoas que não estão na sua sala, de repente, que tem até um nível um pouco diferente do seu. Isso também funciona muito, né? Não, funciona muito e faz total parte do intercâmbio, né? Então, a gente sempre fala que você vai aprender a parte técnica dentro de sala de aula, mas você vai vivenciar e vai colocar o teu inglês à prova pegando metrô, transporte público, passeando. É aí que você... E conhecendo pessoas de outras nacionalidades. Então, o que a gente preza também? Mix de nacionalidade nas nossas escolas. Então, da mesma maneira que eu no Brasil promovo a EC para as nossas agências de intercâmbio parceiras, né, a gente tem outras Vivis no mundo contratadas pela EC promovendo outros destinos. Então, a gente recebe estudantes do México, da Colômbia, da Turquia, do Japão, da China, da Europa de uma maneira geral. Então, isso faz com que a gente tenha um mix de nacionalidades. Então, o que é legal? O estudante ele vai lá e ele vai estudar com pessoas de outras nacionalidades. Então, primeira coisa, ele não pode falar a língua dele dentro de sala de aula. Isso é proibido, tem warning, o estudante é penalizado, né, assim, uma brincadeira, né, que a gente faz, mas ele recebe um warning. Atividade, a gente tem um calendário de atividades muito farto em todos os nossos centros, né? Então, isso a Be Education, ela tem acesso, ela mostra para o estudante. Então, a gente sempre mostra o que está acontecendo nesse mês e nos meses anteriores. Então, os nossos diretores de cada escola, eles montam esses calendários, né, que normalmente são semanais ou mensais, e aí o estudante ele já consegue saber o que ele consegue fazer ali. Então, a própria escola tem um departamento de acomodação que ela proporciona para o estudante atividades culturais. Então, estou em Londres, vai ter um final de semana que o pessoal vai para Cambridge ou vai para Brighton. E aí tem o preço e você vai se você quiser. A gente também trabalha com workshops gratuitos, que são aulas de inglês sem custo adicional, que a gente vai colocar lá em diferentes horários, normalmente à tarde, né? Para os alunos que tiverem interesse em estudar com outros alunos, outro professor, né? Às vezes eu senti que, quero fazer uma aula de listening, que estou tendo dificuldade aqui, já percebi. Você vai lá, não tem custo nenhum. Então, isso também é enriquecedor para o estudante, para ele poder participar. E ele conhece estudantes de outras nacionalidades, ele conhece estudantes de outras salas de aula. Então, assim, o intercâmbio, a gente vai para estudar, né? Mas a gente volta com um amigo, a gente volta com experiência. Então, assim, a gente volta muito mais do que com estudo, né? Claro que a gente normalmente, né? O canal principal, eu quero ir para aprender o inglês. Mas a gente volta com uma experiência que é muito maior do que essa. Né? E é isso que vale, as amizades que a gente faz, as dificuldades que a gente enfrenta, porque a gente enfrenta um monte de dificuldade. Normal, né? Tem estudante que nunca pegou um avião e tá tudo certo. E é assim que a gente começa. Então ele vai ter dificuldade sim para fazer o check-in, para ele achar o gate dele lá, para ele entrar no avião, sabe? Para ele sair, vai dar aquele medinho, e o medo faz parte da vida. A gente só não pode paralisar, entendeu? E a gente tem milhões de alunos que vão com the books on the table, que eu brinco, né? Não sabe nada. Vai lá no Google. E hoje em dia, gente, com celular, põe lá no chat GPT, você se vira. Né? Então, assim, e brasileiro é muito safo, se vira. Né? A gente pode não comer o que a gente quer, mas a gente não morre de fome. Né? Então... Exatamente. Então, eu acho que essa parte enriquecedora da EC, né, de academicamente ser a parte mais importante, a infraestrutura da EC também é um outro diferencial, né, que se você olhar qualquer escola EC do mundo, ela vai ter o mesmo layout, né? Ela vai, obviamente, mudar um pouquinho de um tamanho aqui, o tamanho acolá, mas assim, você entra e você sabe que está numa EC, porque independente do destino, ele vai ter uma infraestrutura top de linha. Aproveitando, então, que você comentou ali um pouco sobre as acomodações, eu sei que a EC oferece tanto casa de família quanto residência estudantil. O que os estudantes podem esperar de cada uma dessas opções? Bom, casa de família, a famosa host family, a gente oferece no modelo half board. O que é isso? Café da manhã e jantar. Pode ser que em alguns destinos a gente ofereça só o breakfast, que também é legal, que é mais barato. E o estudante, ele se vira ali no almoço e no jantar. Mas o mais famoso é o café da manhã e o jantar, que é muito legal quando você está numa casa de família, que você consegue ter essa vivência.
né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de ficar em residência e ficar em casa de família. É perfil. Casa de família é sempre mais barato, tá? Então, assim, quero reduzir o meu orçamento? Pensa em casa de família. Só que a gente tem que ser realista. Em qualquer escola, casa de família pode dar muito certo, pode dar muito errado. O que a gente tem que ter em mente como estudante é que a gente está indo para uma família que a gente não conhece, de uma cultura diferente. Então, não é da maneira que eu, estudante, quero. É da maneira como a dona da casa e o dono da casa querem, né? Então, na minha casa, quando eu recebo um convidado, quem manda que sou eu. E até como é naquele país, né? Porque muda, assim, questões culturais. Então, até, por exemplo, essa questão de limpeza aqui no Brasil, né? Somos mais exigentes. Às Exatamente. vezes, você vai para outro lugar, por exemplo, na Inglaterra, que não é que eles não limpem a casa, óbvio que eles limpam, mas não é o mesmo detalhe, vamos dizer assim. Então, assim, o estudante, ele tem que estar bem preparado, e a Bioeducation prepara isso, mas na pesquisa, o estudante já tem que saber que é o seguinte: casa de família, ele está indo se hospedar na casa de uma família que é diferente da dele, que tem regras, né? E ele precisa cumprir, né? Ele vai ter que fazer a cama dele, a limpeza, de repente, não vai ser tão boa, e o estudante pode ser proativo de pedir: você tem aí um aspirador, um mop, né? Ele vai ter que limpar o quarto. Então, o estudante pode aprender também, né, a limpar o espaço que ele está, porque muitos estudantes jovens vão, né, e fazer intercâmbio hoje. É claro que, né, a gente tem hoje, não digo que popularizou, mas de uma forma muito boa, a gente tem mais pessoas podendo ter essa experiência, né, e que isso é maravilhoso. Mas a gente tem muito estudante de classe A que você tem uma regalia, né, de pessoas trabalhando na sua casa. Então, por isso que os pais adoram mandar para o intercâmbio cedo. Você já aprende a botar na linha rápido. É tirar o lixinho do banheiro, é dobrar a sua blusa, é lavar a sua roupa. E na casa de família você vai ter que fazer isso, né? Então, assim, é muito importante porque é uma experiência muito legal. Mas é claro que a gente tem detalhes importantes que são as preocupações dos pais e dos alunos também. E eu, como mãe, quando meu filho for, né, se ele quiser fazer o intercâmbio dele, que são preocupações genuínas, que é a integridade física do meu filho. Estão me maltratando, estão me distratando, isso são coisas sérias, né? Isso é importante. E isso o estudante tem que relatar imediatamente para a agência e para a escola. O jeito mais rápido é chegar na escola e falar: tá acontecendo isso, porque vai ter uma investigação na hora, a gente muda de família. A gente não quer saber. A integridade física do nosso aluno é primordial. Agora, residência. Reino Unido, a gente tem uma das melhores residências by far, né? Mas, basicamente, as residências que a gente tem são para quarto single. É muito difícil a gente ter uma residência que a gente consiga colocar casal, né? O que a gente vem tentando trabalhar, até porque a gente vem recebendo casais, né, que gostariam de ficar, né, em residências. Então, hoje, majoritariamente, as nossas residências são maravilhosas. Eu já visitei algumas. E, é claro, residência estudantil é sempre mais caro que host family, né? Mas te dá é para outro perfil de estudante. Então, hoje, eu, Viviane, com 41 anos, eu iria para uma residência estudantil. Eu, Viviane, do passado, uma host family. Mas a gente tem estudantes mais velhos que querem ter essa experiência, porque é muito legal o host family, porque te força a falar, né? Você vai jantar junto com a família, você vai tomar café, você vai vivenciar uma cultura diferente da tua. E tem famílias que tem casos de alunos que têm contato com a família até hoje. Isso é muito bonito, sabe? Né? Então, assim, quando a gente sai do nosso território, a gente consegue ver que o mundo é muito maior do que isso. E às vezes a gente acha que o nosso trabalho, que a nossa vida, a gente é muito egocêntrico, né? Que isso aqui que só tem isso aqui. Gente, não só tem isso aqui, não. O mundo é imenso. E é muito legal a gente vivenciar experiências diferentes, conhecer gente diferente, sabe? Ir com o coração aberto para fazer o intercâmbio. Então, vá fazer esse intercâmbio. Fazer intercâmbio no Reino Unido é um plus ainda. Primeiro que o inglês, para mim, é um dos mais bonitos, né? Tem gente que não acha, mas eu acho muito mais fácil de você entender. Os ingleses são gentis, né? Claro que a gente não pode, né, botar aí 100%, mas majoritariamente os ingleses são gentis, né? Eles têm essa proatividade de querer ajudar. É um país seguro, são cidades que a gente oferece aqui de diferentes perfis. Então, assim, se de repente Londres para você
né, vai ficar acima do orçamento, por que não Manchester, que oferece, né, não é igual, né, mas eu consigo te oferecer coisas similares e você consegue viajar para conhecer, tendo aí, reduzindo o teu orçamento. De repente, cidade grande para você, não gosto, sabe? Tem gente que tem pânico de cidade grande, não quero. Por que não pensar em Cambridge ou Brighton? Então, é muito importante que o estudante converse com a Bioeducation e fale para o consultor da Bioeducation um perfil, porque aí a gente consegue mostrar para você o que é melhor. Porque os consultores da Bioeducation são viajados, recebem treinamentos constantes, trabalham com isso há muitos anos. Então, rapidamente, esse trabalho de consultoria é muito importante. Por isso que eu falo assim, o estudante ele tem a possibilidade, às vezes, de entrar no site da escola e achar que eu quero fazer direto com a escola. Não faça isso. A agência de intercâmbio é especialista. Ela visita as escolas, ela conhece, ela vai conseguir entender o teu perfil. Você tem que contar o teu perfil, quem é você, né? Para ela conseguir falar, ó, eu tenho isso aqui que é excelente para você, tá? E aí eu tenho essa outra opção que se de repente você não gostar, que vai fazer sentido para você. Então, por isso que é super importante uma conversa honesta e transparente com a Bioeducation, para ela poder, com o know-how dela, te guiar, porque aí vai ser sucesso. Não tem jeito. E nossa, olha, com certeza. E um plano. Você está na Europa, né? Você viaja. Então, assim, muito mais fácil. Ryanair te leva ali para um monte de lugar. Para onde você quiser. E aí, gostou de conhecer mais sobre algumas das melhores opções de intercâmbio no Reino Unido? Se você também quer viver essa experiência, converse com uma consultora da BI. Nosso formulário de contato está disponível aqui na descrição deste vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais conteúdos sobre estudo no exterior. Até a próxima! Tchau!